Olá pessoal do canal aqui sobre tudo sobre racismo. A escuridão do mundo é o racismo. Eu gravei o primeiro vídeo agora, essa semana passada, e falei para vocês que eu ia explicar para vocês o princípio do racismo e o princípio do preconceito. Onde começou o racismo e onde começou o preconceito, certo? Eu quero dizer para vocês, pessoal, que tanto o livro islamismo e judaísmo, todos eles é parecido com a Bíblia, certo? E eu quero falar para vocês que o preconceito começou junto com as religiões. Tanto o preconceito, os cristianismo, tem preconceito com o judaísmo e com o islamismo, certo? E com hinduísmo, certo? O hinduísmo tem preconceito com o islamismo tem preconceito com o cristianismo e vice-versa. Todos têm preconceito um com outros, não é racismo. O racismo é uma coisa, o preconceito é outra coisa, certo? Então eu quero dizer, eu poderia muito bem falar para vocês sobre o livro lá de Alá e tal, essas outras coisas, de Maomé, mas como nós estamos aqui no país ocidental e aqui todos nós somos cristianismo, o pessoal é cristianismo, certo? Então eu vou pegar a Bíblia e vou falar os primeiros atos para vocês de racismo e de preconceito. Espero que vocês leiam o contexto da Bíblia toda antes de vocês comentar, antes de vocês fazer crítica, antes de vocês falar qualquer coisa, certo? Porque senão vocês não vão ter compreensão, porque os primeiros atos de preconceito e de racismo vêm através da Bíblia, da maneira que eles colocam e na maneira que você começa a ler a Bíblia ali do começo ali, já dá para você entender claramente, certo? O preconceito e o racismo deu do princípio. E também, como os outros livros, do judaísmo e islamismo, também os livros são todos parecidos ali, de Abraão, tudo que eles começam, então não tem muita mudança nesse começo desse preconceito e desse racismo. Eu vou passar para vocês aqui que vocês vão entender. Eu estou com a Bíblia na mão e vou ler algum pedaço dela aqui e vou mostrar para vocês. Vou colocar meu óculos e vocês vão compreender aonde começou o racismo e como começou o preconceito. E vocês vão entender, eu vou ler essa Bíblia do começo ao fim junto com vocês e vocês vão entender até os dias de hoje por que ainda existe racismo, por que existe preconceito. E vocês vão compreender que isso não tem nada a ver com autismo. Que Deus, que eles falam, vem de Zeus e essas outras coisas do dia. E tem muitas coisas que é humanitária. É humanitária mesmo, que o autismo não pregou isso para a humanidade. Isso aí foi coisa humana. Eles colocaram e enganaram o povo até hoje. É humanitária, é tipo uma manipulação para enganar as pessoas. Vocês vão ter essa compreensão. Então vamos deixar de enrolação, mas vocês inscrevam nesse canal, aperta o sininho, para receber o like e dá o like de vocês. Vamos deixar de enrolação e vamos começar com o contexto. O princípio do preconceito e o princípio do racismo, para que vocês possam entender. Assim vocês vão pegar as aulas desde o começo e assim vocês vão poder compreender os dias de hoje. Se vocês não passar por isso, vocês nunca vão compreender os dias de hoje. Não julga pelos primeiros livros que eu vou estar falando aqui, pelos primeiros preconceitos, os primeiros racismos, porque se vocês julgarem e não acompanhar o restante, vocês não vão ter a compreensão, ok? Então eu tô com a Bíblia aqui na mão aqui, e eu não vou ali começar ali em Caim e Abel. Todo mundo já sabe dessa história, que Caim chegou tal, Mateus, Abel tal. E existe alguns preconceitos até hoje. O pessoal fala que Caim é filho da serpente, não é filho de Adão. Muitos religiosos falam isso. A Bíblia não fala isso. Então é isso que as pessoas têm que entender. Então eles não acreditam na Bíblia. Então eles têm algum livro, algo a mais, alguns peganismos a mais para poder saber disso aí. Porque na Bíblia não tem esse contexto. Então eu vou passar para vocês aqui o contexto que tem na Bíblia. Então Caim era filho de Adão. E lá na frente põe os filhos de Adão, só 7, os outros tem tudinho e coloca Caim. Então ele já tira Caim daí. Já foi um dos primeiros preconceitos. Mas eu vou adiantar mais na frente. Então, andando lá na frente, lendo e tudinho, nós chegamos aqui em Abraão. Então, Abraão teve uma visão, assim diz a Bíblia, né, com Deus, tudinho, que para mim veio de Zeus, esse nome, essa palavra, é o outro nome, né, o autismo. Então, não quero entrar aqui em questão religiosa. Então, o Abraão teve uma visão com Deus e Deus falou com Abraão. E falou para Abraão sair da sua parentesca, que ele ia fazer dele uma grande nação, certo? Beleza, até aí tudo bem, beleza. Então Abraão saiu da sua parentesca levando o seu sobrinho Ló. Ló, o seu sobrinho, foi na sua companhia, certo? Ló, que é parente de Abraão, seu sobrinho. Beleza, então Abraão era casado com Sarai, sua esposa, Sara, e depois se tornou Sarai, certo?
sua esposa Sara. Peraí, deixa eu só apagar um trem aqui. Aí, pronto. E aí, o que acontece? Então, Abraão era casado com Sara. E Ló, seu sobrinho, também estava na sua companhia. Então, ele estava muito grande. Então, eles foram embora da sua terra e foi ali para Gera, onde viviam os cananeus, os amorreus, viviam outras raças em si, certo? Então, beleza. Então, lá, houve uma seca muito grande. E nessa seca, eles foram para o Egito, certo? E lá no Egito, o Abraão falou que Sara era sua meia-irmã. E os Gezi pegou Sara, o faraó queria ela como esposa, porque a Bíblia diz que ela era muito formosa, mesmo ela já de idade, ela era muito formosa, né, muito bonita. E então depois, numa visão, o faraó, Deus castigou eles, assim diz a Bíblia, certo? Aqui diz a Bíblia, está escrito, Deus castigou eles e através do castigo deles, ele expulsou Abraão de lá. Então quer dizer, os egípcios, faraó já tinham conhecimento de Deus. Porque pelo que está na Bíblia, eles falam, por que você fez isso com nós? Eu poderia ter um castigo de Deus aqui, né? E Deus me castigou por esse motivo. Então, quer dizer, eles tinham conhecimento, eles não quis matar eles, não quis fazer nada com eles. Apenas expulsou. E para agradecer e toda oração que Abraão fez tudinho, o faraó deu Agar para servir a família de Abraão. Aqui na Bíblia já diz escrava, já é um nome preconceituoso, escravo, já coloca escravo, certo? Então quer dizer, já começa a escravidão, já começa a ser analisada aqui na própria Bíblia, a palavra escravo. Então fica como se fosse uma coisa normal, e não entender aqui, como se para Deus, naquela época, a pessoa ser escrava era normal. Então as pessoas reclamavam para Deus, oravam, se conhecessem, choravam, mas ele não estava nem aí, não se importava. Dá o entender aqui na Bíblia, que para mim isso é mentira também, isso é um engano. Não é dessa forma que está escrito aqui na Bíblia. Para mim que ela foi mudada muitas coisas é engano, mas eu estou colocando como está aqui na Bíblia para que vocês possam entender, certo? Então beleza, Agar era serva de Abraão, Agar não era escrava, era serva, porque naquela época o servo não recebia salário praticamente, ia, trabalhava e morava com praticamente os seus patrões, e os seus patrões praticamente davam de tudo para eles ali. Era como se fosse hoje, mas era uma coisa diferente, como se você morasse numa fazenda, você come, bebe, não tem tudinho, e você morava ali. Era como se fosse uma escravidão mesmo, realmente, mas não era escravo, certo? Então o que acontece? Então Sara, quando ela já tinha uma certa idade, Abraão também já tinha uma certa idade, e Sara não poderia ter filhos, né? Ela era estéril, não tinha filho, então ela deu Agar como esposa de Abraão. E Agar, como esposa de Abraão, quando ela ficou grávida, ela começou a humilhar Sara. Então, quer dizer, começou o primeiro preconceito. Ela teve ali preconceito. Preconceito é uma coisa, racismo de raça é outra. Então vocês precisam de entender, ela não teve racismo com Sara, ela teve preconceito, porque Sara não podia ter filho e ela estava grávida, então ela teve um preconceito, que tipo assim, você não pode ter filho, eu tenho filho, então ela teve um preconceito, então ela humilhou, ela desprezou Sara, porque ela teve preconceito. Quando você tem um preconceito aí na rua, muitas vezes as pessoas desprezam você por ser negro, ou por ser deficiente, alguma coisa, as pessoas desprezam, as pessoas têm preconceito de você, isso é preconceito. Lá na frente você vai descobrir o que é racismo, beleza? Então isso foi o primeiro preconceito que existiu no mundo, foi de Agar contra Sara, certo? Esse é o primeiro preconceito. Então Sara depois teve Ismael, tudinho, Ismael cresceu, a Bíblia não fala sobre ali, só quando ele já tinha 13 anos, mas primeiro ali Sara expulsou a Agar, né, que o Abraão falou que ela poderia fazer o que ela quisesse. Lá Agar foi pro deserto, tal, teve a visão, mas eu não vou entrar nessa parte aí. Voltou, vamos lá na frente, porque é mais fácil, certo? Então o que acontece? Quando Sara aí mudou seu nome, ela pôde engravidar e ter Isaac, certo? Então ela teve Isaac. Mas aí, depois quando ela teve Isaac, que o Ismael caçoou Isaac, ele tem tudinho, e ela pediu para Abraão que expulsasse ali Agar e Ismael, então eles foram expulsos ali. Mas assim diz a Bíblia, ele não era o prometido, mas ia ter uma grande nação e tudo. Então beleza, mas esquece essa parte. Então vamos lá na frente. Aí Isaac cresceu, já era adulto, então Sara foi a óbito, certo? Mas antes, vamos voltar aqui, que Ismael, ele casou com a egípcia. Ismael casou com a egípcia, então não teve problema nenhum. Como ele era já filho de uma escrava, assim diz a Bíblia, de uma egípcia, tudinho, ele casou com o egípcio lá, o Abraão não impôs de jeito nenhum, deixou ele pra lá, não tava nem aí, né? Se vira pra lá, problema dele lá.
Então ele já casou com um egípcio lá, certo? Porque a Bíblia não fala, nem que ele não estava, nem que não estava, mas dá um entender dessa forma. Mas ele estava preocupado muito com Isaac, o seu filho, com Sara. Então, a Bíblia também não fala, mas ele deve ter tido um entendimento, deve ter conversado lá com Sara, sua mulher, e a sua mulher deve ter falado para ele que não queria que Isaac casasse com nenhuma mulher ali dos amorreu, dos cananeus, de ninguém, porque na Bíblia Deus não cita hora nenhuma para ele. Por mais que os religiosos podem falar que é plano de Deus, que não sei o quê, mas na Bíblia não fala isso. Não fala hora nenhuma que ele falou, não, você vai casar lá com a sua parentesca, eu vou dar uma nação para você que você vai lá. Ela apenas cita que Isaac era a promessa, mas não fala qual mulher que ele tinha casado nem nada. Então quer dizer, quando Abraão fala para o seu servo, fez o seu servo jurar, que era o seu criado, que era o seu servo, certo? Jurar que trazia uma mulher da parentesca dele, do seu povo, que ele não queria que Isaac casasse com nenhuma mulher daquelas outras raças, isso já foi um racismo, já foi o primeiro racismo no mundo. Certo? Aí os pessoal pode ficar doido, pode grilar comigo aí, pode mandar mensagem, me xingando, tem tudinho, mas é só eles pegar a Bíblia e começar a ler e começar a ter compreensão que elas vão ver. Foi o primeiro ato de racismo. Por quê? Porque ele já era de uma raça e ele não queria que o seu filho Isaac, no pensamento dele que era positivo, que era o escolhido, tudinho, mas na Bíblia não cita que Deus falou para ele que não era para casar com nenhuma daquelas raças. Então o que acontece? Ele, isso é humanitário, por isso que eu falo que isso é humanitário, ele quis casar seu filho Isaac com a sua parentesca e não quis nenhuma daquelas outras raças. Então foi o primeiro ato de racismo, entre raça, não misturar com aquela raça, que essa raça aí não é adequada para você. Então esse foi o primeiro ato de racismo, certo, pessoal? E de preconceito. Foi o primeiro preconceito, foi a Agar com Sarai, e o primeiro racismo foi Abraão com os cananeus e os outros pessoal. E olha que o rei Abimeleque tinha conhecimento de Deus também, do Deus dele lá também. Você sabe por quê que ele tinha conhecimento? Porque quando ele pegou a esposa de Abraão, que Abraão tinha falado que era meia irmã dele, tem tudinho, no sonho Deus disse que ia matar o povo de tudinho e as mulheres ficou estéril. Então ele foi lá em Abraão, pediu que Abraão orasse para ele. Deus falou para ele que Abraão era um profeta, que era um mensageiro dele. Então o que acontece? Ele tinha conhecimento, Abimeleque, tudinho. Os povos lá tinham conhecimento, o povo do reino tinha conhecimento, que senão eles não tinham ele Abraão, eles podiam querer matar eles, qualquer outra coisa. Não, eles foi pedir para dar uma solução e para orar para Deus. Eles tinham conhecimento de Deus também naquela época. Então, esse negócio dos pessoal falar tudinho entre raças e tudinho, já veio de Abraão. Isso já foi uma coisa humanitária, não veio do autismo. Então já foi o primeiro ato de racismo no mundo, foi esse, certo, pessoal? Então, pessoal, inscreve nesse canal, aperta o sininho aí para vocês receberem notificações e dá o seu like ou faz o que você quiser. E no próximo vídeo eu já vou explicar para vocês os outros racismos que foi acontecendo, que foi entre raça, porque a raça é entre raça, uma raça e outra, e os preconceitos. E vou separando para vocês o preconceito de racismo, até vocês compreender, e para vocês hoje, nesse mundo que nós estamos, para vocês entenderem um ato de racismo e um ato de preconceito, certo, pessoal? Até o próximo vídeo, um abraço a todos.